Oi, gente, sejam muito bem-vindas à nossa segunda live de esquenta para a jornada, a verdadeira obediência, que vai começar no dia 30. Você que está assistindo a gravação dessa live hoje vai ser o tema da nossa terça fora da caixa e nós vamos falar sobre a raiz da nossa falta de paciência com os filhos. Então, se você está assistindo a gravação da segunda live de esquenta, já encaminha essa live para outras pessoas e aproveita assim que acabar a live, já se inscreve na jornada para que você possa receber esse conteúdo que vai ser disponibilizado só no dia 30. Então, essa semana e semana que vem, nós estamos aqui em um esquenta, então é para realmente aquecer os motores para o conteúdo que vai acontecer na semana do dia 30, tá? Gente, esse conteúdo, ele só vai ser disponibilizado para quem se inscrever na jornada. Então, na minha bio, tem um link, se inscreve lá, você vai ser direcionado para um grupo do WhatsApp e lá é que nós vamos mandar as informações, tá bom? Boa tarde, gente. Boa tarde, Karina. É isso aí, gente, dando almoço para as meninas e ouvindo. Hoje eu tô aqui em casa só com o Biel. Falei, Biel, o almoço sai mais tarde. Ele desceu, foi jogar bola. E é isso aí. Férias com crianças em casa, a gente sabe que a gente tem que se virar em mil, né? Mas é assim mesmo. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre a nossa falta de paciência. Que é que. Ai, gente, a Lola começou. É incrível, uma pausa. Toda vez que eu começo a fazer live, a Lola começa a andar pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, e ela pede pra sair. Só que se eu deixo a porta é, fechada com ela fora, ela fica raspando pra entrar. E aí, Lola? Ai, meu Deus. Bom, vamos lá, gente. Quando eu pergunto para as mães qual é o maior desafio da maternidade, elas me dizem: é falta de paciência. Eu não tenho paciência com meu filho. E é o que elas consideram mais difícil de lidar na maternidade. E olha só que coisa. Ao mesmo tempo que as mães falam, eu tenho muita dificuldade em cuidar disso, de lidar com a minha falta de paciência. Quando eu pergunto para elas assim, mas como que você está hoje? As mães falam assim, eu tô bem, hoje eu tô bem paciente. Só que daí, passa um tempinho e elas acabam explodindo com as crianças. Ou elas vão guardando, 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 guardando e no final do dia acontece, tem algum acontecimento que eu costumo falar que é a hora da bruxa, normalmente ali perto do banho, na rotina da noite, no fim do dia, que é o momento que a gente já tá mais cansada, que o que acontece é que as mães explodem nesse momento com as crianças. Já aconteceu isso com você, gente? De parecer que tem um horário que é sempre naquele mesmo horário que você vai estar sem paciência? Conta pra mim. Bom, o que é que as mães dizem? Eu não tenho paciência com o meu filho. As mães associam a sua falta de paciência com o comportamento da criança. Então, quando ele faz isso, eu fico sem paciência. Eu vou contar uma coisa para vocês que aconteceu, acho que foi semana passada. Eu tava na casa dos meus pais, fui para lá trabalhar, pro Caio sair um pouquinho. E a minha mãe, ela tinha brincado o dia inteiro com o Caio, inteiro. A gente chegou lá às 10 horas, inteiro quando eu falo, ela tem 74 anos, tá, gente? Ela, quando deu umas 2:30 da tarde, ela já estava cansada, óbvio, né? O Caio tem quase 5 anos, tem aquela energia toda. E ela estava cansada, e ela sentou no sofá. Só que o Caio continuou brincando, sozinho. Ele pegou um bonequinho e ele estava girando o bonequinho ali sem parar. Ela estava cansada, mas ela não se conectou com o que ela estava sentindo. E aí ela virou para ele e falou assim: ai, Caio, para com isso, esse boneco não é para fazer isso. Aí ele continuou, ele falou: por quê? Começou a questionar. Mas vai estragar o boneco, para com isso. Aí ele: mas tá legal. Aí ela: Caio, para.
E ele assim, aí ela foi ficando mais nervosa, falando isso pra ele, porque ela se sentiu desrespeitada, e ele também. Então, os dois começaram a ficar nervoso, e aí ela falou assim, ela falou pra ele, Caio, eu vou pegar esse boneco e eu vou jogar fora. Aí ele falou assim, não vai não. E aí ele fez o que toda criança faz, ele ficou bravo, aí ele jogou assim o bonequinho no chão, foi pro sofá e colocou a almofada assim na cabeça dele. Aí eu só fiquei ali observando, porque eu queria ver o que ia acontecer. Aí eu virei pra minha mãe e falei assim, mãe, você tá incomodada com o que o Caio está fazendo? Ela respirou fundo e falou, eu tô cansada. Eu falei, mãe, o que você acha de falar para o Caio, então, Caio, eu estou me sentindo cansada, eu estou precisando de um tempo. Será que você pode parar, por favor? Vai colaborar muito. Eu falei isso como se fosse ela. Nisso o Caio saiu assim, olhou, a minha mãe deu um suspiro, né, assim. E aí ele, que também tava bravo, viu eu falando desse jeito, ele saiu. E aí eu fui pra cozinha, conversei com ele, falei exatamente isso pra ele, a realidade. Falei, Caio, a vovó está cansada, mas ela não conseguiu te falar isso. Então eu tô falando por ela, vamos colaborar com a vovó? E aí ele parou. Agora, olha só, por que é que a minha mãe não conseguiu verbalizar isso para o Caio? Porque ela é completamente desconectada dela mesma. Ela não olha para dentro dela e ela não consegue nomear o que ela está sentindo. Ela simplesmente sente e ela acaba se esquivando do que ela sente, culpando outra pessoa. E isso, gente, é uma das formas... A Lola começou. É uma das formas que as pessoas lidam com a sua incompreensão das suas emoções. Então, existem 3 formas. Então, é muito fácil da gente identificar uma pessoa que não sabe como lidar com a sua falta de paciência, ela vai e grita. Tá ali, né? Tá todo mundo vendo. Ela simplesmente explode. Ela grita, ela coloca pra fora toda a raiva que ela tá sentindo. Ela não guarda pra ela. E a pessoa que faz isso, que grita com a criança, que usa da punição, ela tá buscando um controle naquele comportamento que a criança tá tendo. Então, o que minha mãe fez na situação foi buscar um controle sobre o que ele estava fazendo. Só que a gente não tem controle sobre o outro. Nós só temos controle sobre nós mesmas. Então, se ela estava tentando controlar ele rodando o boneco, ela não tinha como, só se amarrasse ele, né? Mas ela não tem como fazer isso de uma forma respeitosa. A única coisa que ela consegue controlar é ela mesma. Então, a pessoa, quando ela grita, ela tá colocando para fora o que ela tá sentindo, só que ela usa do controle. E aí ela acaba caindo para o uso das ferramentas da educação tradicional. Então, ela ameaça, ela manipula a criança, ela pode chegar a usar da punição física, ela pode bater, ela pode colocar de castigo, tudo isso ela tá usando, ela explode e ela usa dessas ferramentas para controlar a criança, para manipular o que ela tá fazendo, tá? Isso é uma pessoa, uma forma de lidar com essa raiva, com essas emoções que a gente fala que são negativas, mas na verdade não são, toda emoção é válida. Existe o oposto a isso, que são as pessoas que implodem. Então é aquela mãe que vai acontecendo as coisas durante o dia e ela vai guardando para si mesma. Ela não fala para ninguém. Ela fica irritada com algo que acontece, mas ela guarda. E isso vai trazendo uma angústia enorme. Então ela se frustra por alguma coisa e ela guarda. Ela vai só guardando. Guarda tudo para si mesma.
O problema da pessoa que faz isso, que tá ali implodindo o que ela tá sentindo, que normalmente são aquelas mães que falam assim, eu sou super paciente, mas de vez em quando eu explodo com o meu filho. Essa pessoa é a que implode. E o problema disso, gente, é que isso pode trazer até feridas no corpo, doenças físicas mesmo, que vão somatizando e elas extravasam de alguma forma. Então, dá dor de estômago, dor de cabeça, dor nas costas. Vou fazer uma pausa aqui para ensinar uma coisa para vocês que me ajuda muito, que é quando eu começo a ter dor nas costas, é pensar assim, ó. Aqui em cima eu penso, então talvez seja algo que você esteja pensando que não esteja fazendo bem. Eu sinto no meio das costas e aqui embaixo eu faço. Então, quando você sentir dor nas costas, para pensar sobre isso. Qual é o lugar que tá doendo nas costas e será que eu tô fazendo algo, eu tô pensando algo que não tá me fazendo muito bem, tá? Bom, então esses são os dois opostos, né? Quem explode, quem implode. Mas tem também a pessoa que tá ali no meio, que é a pessoa que se esquiva e escapa das suas próprias emoções. Então é aquela pessoa que fica sempre culpando o outro. É aquela pessoa que não tenta não resolver aquele problema e fala, vai pro seu quarto. Ou fala, eu perdi a paciência porque eu tô nervosa agora, dando banho no meu filho, e a culpa é do meu marido que não tá aqui me ajudando. Eu tô nervosa, mas é porque eu tô com muita coisa para fazer. Então, é uma pessoa que se esquiva da sua, e aí vem o segredo, falta de habilidade para lidar com as suas próprias emoções. Então, a nossa falta de paciência com os nossos filhos nada mais é do que uma incapacidade de lidar com as nossas próprias emoções. Então, a gente não está conectada com as nossas necessidades, a gente não se leva em consideração, a gente não sabe lidar com as emoções e a gente acaba simplesmente deixando isso para lá e colocando a culpa no outro, ou se esquivando ou explodindo. Gente, e isso é a base para a gente conseguir educar com respeito. Eu sei que as pessoas, quando elas vão buscar uma forma de educar as crianças diferente, é sempre olhando para o comportamento da criança, mas a mudança acontece quando nós mudamos. Quando a gente se coloca nesse papel de responsável pelas próprias emoções, e eu vou lidar com isso agora, que eu já estou no meu papel de adulta, aí sim eu consigo colocar as ferramentas da disciplina positiva em prática, eu consigo oferecer para o meu filho acolhimento, um apego seguro, eu consigo organizar a minha rotina pensando em me respeitar e respeitar a criança. É um processo, não é fácil, gente, mas ele é maravilhoso e ele não vai acontecer de uma hora para outra, não vai. Quando eu fui atrás de algo diferente para lidar com o comportamento dos meus alunos na época, eu comecei a usar e eu até errava, porque eu usava a educação respeitosa como uma forma ali de manipular para que eles prestassem atenção no que eu estava querendo falar. E aí, conforme eu fui estudando, fui cada vez me apropriando de mais conhecimento, eu fui transformando isso. Porque eu tenho 38 anos. Eu fui educada de uma forma que quando eu chorava, não chora, mas que bobeira, não precisa chorar. Você tá brava? Não, deixa pra lá, já vai passar. Segue a vida. Não fica com raiva, não. Frases como essas, e olha só, eu não tô falando brigando, eu tô com a intenção de acolher, de oferecer um suporte, elas estão invalidando o que o outro está sentindo. E isso vai deixando a criança desconectada do seu próprio sentir. E aí, quando ela cresce, quando ela sente alguma coisa, ela desconsidera. Então, quando a gente hoje
sente cansaço, quando a gente sente raiva, a gente não sabe lidar. Então, essa educação emocional que nós não tivemos, quando a gente começa a oferecer isso para os nossos filhos, a ter consciência de que é o nosso papel fazer isso, a gente vai levando ali, ó, a educação emocional, a gente se autoeduca enquanto educa os filhos. E isso é um processo, isso é uma caminhada. Gente, a Lula não vai parar. Eu vou abrir a porta pra Lula, tá? Espera um pouquinho. Lula, a gente precisa se entender, hein? Vai. Oh, meu Deus. Toda live, gente. Toda live. Bom, então, gente, o que a gente precisa é no nosso dia a dia para lidar com a nossa falta de paciência é começar a traduzir as nossas emoções. Se eu falar para você hoje, como escreve aqui nos comentários para mim, o que você está sentindo agora, nesse momento? Como você está se sentindo? Escreve para mim, gente. Quando me perguntavam isso no começo, eu só sabia falar feliz, triste, raiva, só as emoções básicas. Existem 5 emoções básicas, tem alguns autores que colocam também o amor, né? Então é a raiva, a tristeza, a alegria, o nojo e o medo. E alguns autores colocam o amor também. Só que dessas emoções básicas tem uma ramificação enorme. Então, por exemplo, uma criança que a gente fala assim, nossa, mas ele tá com ciúmes do fulaninho. O ciúmes é como se fosse a ramificação do medo. Então, ele tá com medo de perder o seu espaço. Só que como a gente nunca ninguém falou nada sobre isso, a gente desconhece. E quando a gente sente algo que é mais negativo, a gente não sabe lidar. E a gente é levado por essa emoção, a simplesmente deixa passar, tá? Então, o que a gente precisa é, aos pouquinhos, ir desenvolvendo essa inteligência emocional, que nada mais é do que você conseguir reconhecer em você essa emoção, você saber lidar com essa emoção, mesmo que você esteja em momentos de conflito, em momentos de estresse. E aí, quando você consegue fazer isso em você, aí sim você consegue fazer no outro. Então, aí sim você consegue olhar no seu filho e falar: você tá frustrado, né? Você tá com raiva, né? E aí você vai ensinando isso para ele. E é um processo. Agora, olha só, se você vira para mim e fala assim, Andressa, mas quando o meu filho tá pulando no sofá e eu tô querendo ler um livro, eu vou ficando com muita raiva. Aí eu te pergunto assim, e onde não sei aonde foi que surgiu isso, de que nós temos o direito de descontar a nossa raiva nas crianças? E aí tem uma frase que eu ouvi uma vez, foi logo no começo que eu comecei a estudar sobre isso, que era assim, quem é que está no controle da sua própria vida? É uma criança de 2 anos, é um bebê ou é você mesma? Se você está se deixando levar pelo que a criança está fazendo, porque ela está ali batendo o pé dizendo que não quer, quem é que está controlando tudo isso? É você, a adulta, responsável, ou é a criança? Então a gente percebe que é fogo, né? Ouvir isso. Poxa vida, eu tô realmente me deixando levar pelo que o meu filho de 2 anos está fazendo. E aí a gente se coloca, quando acontece isso, nesse papel infantil. A gente volta na nossa criança interior. É a nossa criança interior que tá ali ferida, que tá comandando o que nós estamos fazendo. Então, o que a gente precisa é assumir o controle sobre nós mesmas.
desenvolver sim essa responsabilidade de ai, eu tô com muita raiva disso que aconteceu e eu vou arrumar um jeito de lidar com isso. Eu tô com muita raiva e eu tô precisando de um tempo para respirar. Por exemplo, ontem à noite eu comecei, eu tava cansada. Era 7h35, fui pôr o Caio para dormir. A gente já tinha jantado e eu com um monte de coisa para fazer. E aí ele começou a enrolar para dormir. Aí eu já comecei, respira, Andressa, respira. Aí eu lembrei de uma coisa. Eu comecei quando ele tá muito agitado, quando ele vai deitar para dormir, a gente põe a mão na barriga e respira fundo, né? Como se fosse meditar mesmo. Então, inspira e solta pela boca. Outro dia eu tava fazendo isso com ele e os cachorros fizeram cocô bem na hora que a gente tava ali meio que meditando para dormir, se acalmando. Aí começou a vir um cheiro de cocô enorme. E aí eu falei assim, Caio, cheira o cocô e assopra o cocô. Gente, ele deu tanta risada, porque ele tá na fase de falar de cocô, de xixi, e faz parte, né, do desenvolvimento ele fala isso, mas ele achou tão legal. E olha que engraçado, depois que isso aconteceu, a gente começou a fazer toda vez para dormir, e ele começa rindo, mas daqui a pouco ele vai se acalmando, porque essa respiração mais prolongada vai acalmando. E aí outro dia eu nem tava fazendo nada, porque ele já tava mais calmo, ele fez sozinho. E eu achei isso muito legal, porque começou com uma brincadeira, com uma zoeira, né, gente? Quem é que fala? Eu falo, Caio, vamos fazer a meditação do cocô. E ele faz. Bom, esse foi só um parênteses, até me perdi. Então, esqueci, gente, que eu tava falando. Meu Deus do céu. Aí eu tava ficando nervosa porque ele tava me enrolando. Ele falou, mãe, eu quero comer. Aí eu falei, ai, Caio, você tá brincando, né? Aí ele falou, não, mãe, eu quero comer. Eu falei, você tá querendo comer só pra não dormir? Aí ele falou, não, mãe, eu tô com fome mesmo. Eu falei, então tá bom, vamos lá. Só que nisso eu fiquei nervosa. E aí eu falei pra ele falou, mãe, por que você tá com essa cara? Aí eu falei, é porque eu tô ficando nervosa, cara. Eu tô precisando de um tempo pra me acalmar. E aí eu fui assim, falei, preciso de um espacinho. Sentei, fiquei quietinha ali e me acalmei. E ele ficou me olhando, eu fui respirando fundo, fui fazendo o que eu sempre faço. Mas, olha só, se eu me deixasse levar pela situação, eu ia falar, ah, Caio, não, mas que não vai comer nada, você acabou de comer, que fome, que nada. E nisso eu ia me deixar levar pela minha falta de paciência. E na verdade, a minha falta de paciência não tinha nada a ver com ele. Tinha a ver com o excesso de coisas que eu tinha para fazer, porque eu estava ali ansiosa com tudo isso. Então, se a gente não está antenada para essa nossa falta de educação emocional, a gente vai descontando nos filhos. E aí vira uma bola de neve, porque eles também não vão ter alguém que oriente a como lidar com as emoções. Então, essa inteligência emocional, ela começa com a gente. Aí sim eu vou conseguir ensinar para o meu filho. Porque eu, a mãe, é o modelo. Então, nós somos o modelo para a criança de como agir. Então, quando uma mãe fala que, nossa, mas meu filho, ele fica com muita raiva e aí ele sai batendo porta. O primeiro passo é olha para você. Como você está lidando com os momentos de frustração, de raiva, de medo, de angústia? Olha para você. E se hoje o seu estado atual não é a melhor forma que possa ter, marca um primeiro passo. Qual vai ser o primeiro passo que eu vou dar para que eu possa agir melhor, para que eu possa ser um modelo? E aí começa a, cada vez que você sentir algo, fala para o seu filho. Fala, eu estou sentindo raiva e eu vou lidar com isso, porque eu estou aprendendo. E olha que bonito falar para os nossos filhos que nós estamos aprendendo. Isso é algo lindo para eles, é um modelo maravilhoso. Bom, e gente, então as pessoas
que não sabem lidar com a falta de paciência, sendo ou que explodem, ou que implodem, ou que se esquivam. O que elas não têm é essa inteligência emocional para se autorregular emocionalmente. Então, essa autorregulação emocional é quando você deixa fluir o que você está sentindo. Então, eu estou sentindo raiva, o meu copo da minha paciência hoje eu já sei que não tá muito alto, ele é assim. E ele tá assim porque eu tenho muito trabalho para fazer, porque eu tô de TPM, porque o meu marido foi viajar e ele vai ficar 15 dias fora, eu tô sozinha com as crianças em casa, meu cachorro tá no cio, sei lá, gente, aquele cenário assim que parece que a gente não tem paciência com nada. Então, olha só, eu já criei consciência que esse é meu estado atual. Não vou me deixar ser controlada pelo meu tamanho do copo da paciência. É o que é que eu vou fazer com tudo isso? A minha prioridade é o quê? É chutar o balde ou me centrar, estar no controle de mim, da minha vida, cuidar de mim, oferecer uma educação respeitosa para o meu filho, ser respeitosa comigo mesma. Qual é a minha prioridade? Se a minha prioridade é essa, então eu vou, sabendo do meu copinho da paciência que tá assim, eu vou ajustar as minhas expectativas em relação a tudo. E aí sim eu vou me antecipar às situações que possam acontecer. Eu vou me preparar, eu vou cuidar mais de mim, ou eu vou pedir uma ajuda. E não ficar se esquivando de tudo isso. Porque é muito fácil a gente falar, o meu filho está fazendo isso e ele não está me ajudando. Agora nós não estamos mais nesse papel de filhas, de crianças. Nós somos adultas. Nós já somos o cérebro maduro da relação. A gente já tem o cérebro desenvolvido para saber lidar com isso. E se não sabe, nós vamos buscar alternativas, nós vamos aprender. E não só seguir a vida, seguir o fluxo, o que todo mundo fala para fazer. A gente vai se preparar. E quanto mais a gente se prepara, mais confiante a gente está na jornada. Mais a gente consegue olhar para o outro e falar: não, eu não vou fazer isso, obrigada. Ou quando alguém pede alguma coisa, sabendo que o meu copinho da paciência tá assim hoje, eu falo: olha, eu queria muito te ajudar, mas hoje eu não posso. Então percebe que a gente sai desse papel infantil que a gente estava antes, que a gente, quando pequena, tinha medo de falar não para os outros, medo de colocar um limite, medo de não agradar, para estar no papel de adulta, que agora é responsável por educar uma criança, por oferecer isso. Isso muda completamente a forma com que a gente se coloca. Bom, gente, educação emocional, inteligência emocional, é o tema base que a gente usa na educação respeitosa. Então, quando a gente fala para vocês, acolhe sentimentos, valida o sentir, se conecta, vincula através do amor, tudo isso tá ali caminhando junto com essa inteligência emocional e com o que nós estamos fazendo com os nossos filhos. Então, se hoje você tem o seu pavio da paciência muito curto, saiba que com técnicas você consegue deixando assim o seu pavio cada vez maior, porque quanto mais você conhece o seu filho sobre o momento que ele está vivendo, mais você conhece a si mesma, você vai desenvolvendo essa inteligência emocional e você consegue agir diferente. E o pavio, ao invés de ser assim, ele vai crescendo, tá? Antes da gente terminar, vou falar para vocês algo que me ajuda muito para quando eu tô assim me sentindo bem estranha, que é, anota essa sigla, SDD. Então a primeira coisa que vocês vão se perguntar é: o que eu estou sentindo? E aí você vai responder isso em uma palavra. Estou me sentindo tal. Vocês já me falaram. Tá.
D, qual é o seu desejo, então? Então, eu estou sentindo raiva e o meu desejo é me acalmar, ok? Qual é a sua disposição para isso? Talvez seja toda, talvez seja nenhuma. Fala, talvez eu queira ficar assim. Então, SDD, sentimento, desejo e disposição. Isso ajuda quando a gente está se sentindo assim estranha, não está muito bem, a você centrar novamente e achar uma solução para isso, para que você possa estar melhor, tá? Isso me ajuda muito na minha regulação emocional e depois me conta se você, assim que vocês colocarem em prática, tá? Bom, gente, essa foi a nossa segunda live de esquenta da jornada Verdadeira Obediência. Vai ter live todos os dias agora, até o final da semana que vem. E aí, no dia 30, começa a jornada, tá? É do dia 30 até o dia 5. E aí, assim que acabar a jornada, eu vou abrir vagas para o Bússola Materna, tá bom? Então, assim, aproveita, assista a jornada, assista as lives, porque assim você já vai vendo, poxa, eu gosto do jeito que a Andressa fala, não gosto, não vou com a cara dela, né? Mas é um jeito de vocês me conhecerem e de nós estarmos mais próximas, tá bom? É isso aí. Amanhã estamos de novo aqui. Amanhã eu vou fazer live às 12h30 e depois às 9 da noite. E eu vou conversar com mães que também estão nessa jornada da educação respeitosa, que estão buscando ser 1% melhor cada dia. E elas vão contar para vocês como que era o antes, como que é agora e como que tá o processo, tá bom? Porque todas nós estamos juntas nesse processo, tá bom? Gente, um beijo. Beijo, Karina. Até amanhã. E a gente vai se falando nos stories, tá? Um beijo.